Fala galerinha, beleza? Dia 11 de abril de 2023, mais um grande dia. O CFM publica no Diário Oficial da União o seu posicionamento em relação à prescrição de terapias hormonais com um contexto de ganho estético e ganho de performance esportiva. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom pessoal, se você está chegando nesse vídeo aqui agora, eu sou Danilo Pereira, sou médico do esporte e há mais ou menos um ano e meio estou trazendo vídeos relacionados à medicina esportiva toda terça e sexta-feira. Então se você tem interesse no conteúdo, já faz a sua inscrição, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum tema, porque a gente já tem mais ou menos uns 180 vídeos aí sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E esse aqui vai, na verdade, sair um dia fora do habitual, porque é um tema extremamente impactante, importante e que gera embates, né, entre a parte que prescreve e a parte que é contrária, e até isso gera uma dúvida nos próprios pacientes. Se você tem médico que diz que pode fazer e tem médico que diz que não pode fazer, em quem na verdade eu vou acreditar? Então vamos entender de conseguir diferenciar o joio do trigo, tá? Você tem sociedades médicas que já se posicionaram, que solicitaram esse posicionamento, né, do Conselho Federal de Medicina, sociedades brasileiras de medicina do exercício do esporte, de cardiologia, de ginecologia e obstetrícia, de urologia, de dermatologia, de geriatria. E aí você tem agora uma publicação oficial no Diário Oficial da União. E aí vocês ainda vão ficar em dúvida se aquele médico que está se posicionando com terapias, com propagandas extremamente questionáveis, se é ele o detentor da verdade. Então vamos nessa que eu vou abordar aqui algumas coisas e já desconstruindo algumas falácias, né? Algumas justificativas que esses caras de maneira recorrente vêm colocando. Então vamos nessa. Qual é o contexto do documento? O posicionamento ele se direciona exclusivamente para vedar o uso de esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, o ganho de massa muscular e melhora de desenvolvimento esportivo, de desempenho esportivo. Veja pessoal, hormônios eles existem por um motivo e não é ganho estético, não é ganho de massa e não é ganho de performance esportiva. Isso nunca existiu. Então esse posicionamento de uma maneira prática vai mudar algo? Não. A fiscalização, você não tem como, né, em termos assim, de um consultório particular, de saber se o médico está passando ou não. A questão desse posicionamento é conseguir gerar uma educação, e essa educação gerar uma reprovação social. O próprio paciente ele vai se tornar um questionador em relação a essas terapias. Pensa assim, ó. Se você tem sociedades médicas bem estruturadas, sociedades médicas que são coerentes com a evidência científica, se você tem um Conselho Federal de Medicina, se você tem um documento que está publicado no Diário Oficial da União, falando que, reforçando a ideia de que hormônio não foi feito, não foi criado para finalidade estética, por que você está implantando seu chip da beleza? Por que você está tomando a sua oxandrolona achando que isso vai reduzir sua flacidez, vai diminuir sua celulite? A medicação ela não foi feita para isso, ela foi feita para, vamos lá, o segundo ponto aqui. As terapias de reposição hormonal, as terapias estão indicadas, né, em caso de deficiência específica comprovada, de acordo com a existência de um nexo entre a deficiência e o caso clínico. Gente, é o seguinte, você tem pacientes que não têm uma produção hormonal, a gente chama isso de hipogonadismo. Esse hipogonadismo a gente tem basicamente dois pontos. Hipogonadismo primário é aquilo que de maneira primária, né, por aqui, pelo próprio eixo, ele não produz, e você tem o hipogonadismo secundário. A maior parte dos hipogonadismos secundários é justamente por causa de hormônios que foram usados sem indicação. Então, antes o paciente usava o hormônio, né, por um contexto de resultado de
escolha. Mas agora, por esse fato de ter o hipogonadismo, ele tem uma necessidade. Sem o hormônio, ele não consegue viver. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses. Quando o paciente tem hipogonadismo, dentro de um contexto de quadro clínico, você tem pior massa óssea, você tem uma piora de massa muscular, saúde mental, você tem uma queda, tem um déficit, você aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Só que lembrando, isso aqui quando você tem uma parada de produção. E o grande ponto de parada de produção de hormônio é justamente porque usou o hormônio sem necessidade. Então aqui não tem nenhum mistério, na verdade não tem nenhuma novidade. É de fato um posicionamento para que as pessoas... Peraí, vamos lá, vamos conduzir, vamos organizar esse círculo de horrores, essa bagunça que estava sendo feita, porque estava gerando uma distorção em relação ao que é ser médico. Você, quando você finaliza a sua faculdade, você faz um juramento. Existe um juramento básico de fazer o bem e não fazer o mal. Quando você faz a prescrição de terapias unicamente por um ganho estético, unicamente por um ganho de melhora de desenvolvimento esportivo, você está fazendo o mal e você não está fazendo o bem. Ou seja, você está ferindo os princípios básicos da medicina, independente de especialidade que você tenha ou não tenha, né? Porque a maioria desses caras, eles se dizem especialistas de coisas que não existem. Medicina integrativa, ortomolecular, especialistas em envelhecimento, isso não existe, tá? E o terceiro ponto aqui, ó, é vedado no exercício da medicina, por serem destituídos de comprovação científica suficiente quanto ao seu benefício e segurança para o ser humano, o uso e a divulgação dos seguintes procedimentos. Você utilizar em pessoas qualquer formulação de testosterona sem uma devida comprovação diagnóstica de sua deficiência, excetuando-se situações regulamentadas por resolução específica. Isso aqui eu vou abrir um novo parêntese. Gente, olha só. O cara, quando quer prescrever um hormônio, ele vai pedir o exame. Por quê? Principalmente em mulheres. O hormônio, a testosterona, vai vir baixo. Mulher que tem testosterona baixa, por dois motivos. Ela é mulher. 2, ela não tem doença. Então isso aqui, eles pegam o seguinte. Pegam uma verdade e começam a florear com algumas mentiras. Veja, você mulher está com sua testosterona baixa. Então, se a gente repõe essa testosterona, se a gente coloca em valores considerados fisiológicos, você vai melhorar sua libido, você vai melhorar sua quadro de enxaqueca, você vai melhorar a sua composição corporal. Isso vai acontecer? Bom, aqui está ferindo o artigo 2. Você precisa ter uma existência entre a queixa clínica e a deficiência do hormônio. Essa queixa clínica aqui, em diversas vezes, não tem nenhuma relação com o quadro do número de hormônio. Como eu falei, mulher tem testosterona baixa por dois motivos. Ela é mulher e não tem desejo. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tô falando do gênero cis, tá? Fecho o parênteses. E segundo, ela não tem nenhuma doença. Por exemplo, síndromes de ovários policísticos, algumas resistências periféricas, né, que podem acontecer em relação a esse aumento do número do quadro geral da testosterona. Segundo tópico do artigo 3. Utilizar formulações de esteroides anabolizantes ou hormônios androgênicos com uma finalidade estética. Isso aqui já está batido, né? Utilizar formulações com a finalidade de melhor desenvolvimento esportivo, seja para atletas amadores ou profissionais. Gente, vou abrir aqui mais um novo parêntese. No alto rendimento, a gente tem agências regulamentadoras. Mas, pessoal, entre os atletas amadores e os esportistas de finais de semana, novamente, a gente tem dois grupos aqui de pacientes da população geral. Você tem aquela pessoa que vai usar, independente do profissional que esteja prescrevendo ou não, com receita ou sem receita. Uma das justificativas, né, que tendem a gerar um contexto negativo é que você vai ter um aumento na procura do mundo underground. Mas é o seguinte, esse cara, ele vai usar com artigo, com publicação, fazendo ou não, com prescrição, com acompanhamento de remédio, com acompanhamento de exames ou não. Mas a gente tem um segundo grande grupo, que são as pessoas que estão sendo manipuladas, que estão sendo induzidas a uma garantia de segurança com o uso dos hormônios,
porque você está fazendo um acompanhamento médico, porque você está fazendo uma realização de exames complementares. Nenhum médico tem a garantia, consegue gerar uma segurança de resultado, porque não existem evidências científicas que comprovem a segurança a longo prazo. A gente vai sim depender de dose, tempo e a resposta que esses hormônios, que esses esteroides podem causar no corpo, né? Quanto maior o número de doses, quanto maior a concentração, quanto maior o tempo que você use, a tendência é que exista uma maior gama de efeitos colaterais. Isso não quer dizer que se você usa uma dose mais baixa, uma medicação, uma substância única, por um tempo curto, isso não tenha nenhum efeito colateral. E é justamente isso que está sendo abusado de divulgação. Porque as mídias sociais vieram aí com meio de difusão, né, dessas terapias que não têm comprovação, que podem ter um efeito danoso sim, mas aí o grande ponto que eu, Danilo, estou me posicionando aqui é para esse segundo grupo de pessoas. Esse grupo que está sendo manipulado, esse grupo que está sendo induzido, esse grupo que está sendo induzido ao erro por conta dessas propagandas de faça comigo que é mais seguro. Então, eu parabenizo, né, novamente aqui o Conselho Federal de Medicina, as sociedades médicas que exigiram, né, que pediram esse posicionamento. E sim, de fato, dia 11 de abril de 2023 foi um pequeno passo, mas quem sabe uma possibilidade de girar essa chave em relação a o que é que o médico deve de fato fazer na nossa sociedade. Por que que você vai ao médico? Qual o motivo, o real motivo de você querer cuidar da sua saúde? Qual o real motivo de você querer aumentar sua longevidade e sua expectativa de vida? Então, se você chegou até aqui agora, não esquece de deixar o seu like, deixa algum comentário, vamos ter um bate-papo. Eu quero saber qual é a percepção, qual é a ideia que vocês estão tendo em relação a esse tema. Se você gostou, faz a inscrição, ativa o sininho, não perde nenhum vídeo e vamos pro próximo.